Cena 1. Exterior. Floresta. Dia. Câmera flutua através de uma floresta densa. O sol filtra-se pelas folhas. O som é orgânico. O estalar de galhos. O vento. Narrador. Você acha que sabe de onde vêm as árvores? É claro que sabe. Você já viu isso 1000 vezes. Você enterra uma semente na terra, adiciona água, espera, e eventualmente algo verde rompe a superfície e começa a subir. As árvores vêm do chão. Todo mundo sabe disso. Não é nem uma pergunta que vale a pena fazer. Corte para close-up em um carvalho massivo, as raízes desaparecendo no solo. Exceto que é. Porque aqui está o que ninguém nunca para pensar. Um carvalho adulto pesa cerca de 4.500 quilos. Algumas árvores pesam significativamente mais. São toneladas de madeira, casca, raízes e galhos que simplesmente não existiam um século atrás. E agora existem. Cena 2. Infográfico minimalista. Fundo preto. Vemos a silhueta de uma árvore. Um contador de peso ao lado sobe rapidamente. 1000 quilos. 3.000 quilos, 5.000 quilos. Então, aqui está a pergunta: de onde veio toda essa massa? Não vagamente, não poeticamente, fisicamente. De onde vieram esses 5.000 quilos de matéria sólida? A resposta óbvia é o solo. As raízes vão fundo, a árvore puxa coisas para cima, e essas coisas se tornam árvore. Parece certo, parece óbvio. Então, vamos testar. Cena 3. Laboratório estilo século XVII. Luz de velas. Vemos ilustrações de um homem com roupas de época. Jean-Baptiste Van Helmont. V.O. Houve um cientista flamengo chamado Jean-Baptiste Van Helmont, nos anos 1600. Ele fez um experimento que deveria ser ensinado em todas as igrejas e escolas, porque ele destruiu a intuição humana. Ele pegou um salgueiro de 2 quilos e o plantou em 90 quilos de solo seco. Ele regou a planta por 5 anos. O tempo passa rápido, a árvore cresce. Ao final, a árvore pesava 76 quilos. Ela ganhou 74 quilos de massa nova. Aí ele secou o solo novamente e o pesou. Sabe quanto o solo perdeu? Menos de 60 gramas. O narrador olhando diretamente para a câmera, ou um efeito visual impactante. 60 gramas. A árvore ganhou 74 quilos e o solo mal mudou. Onde estão os outros 73 quilos e 940 gramas? Não vieram do solo. Essa resposta morreu. Os números a mataram. E este é o momento em que a maioria das pessoas dá de ombros e segue em frente. Elas acham que há uma explicação técnica chata, algo sobre nutrientes. Mas pare, não se mova, porque o que acabou de acontecer é extraordinário. Você viu 74 quilos de matéria física sólida aparecerem essencialmente do nada. Isso não é um pequeno lapso no seu conhecimento, é um buraco escancarado na sua compreensão de como o mundo físico funciona. E a resposta, quando você finalmente a enxergar, vai quebrar algo dentro da sua cabeça. Cena 4. Close-up em gotas de água escorrendo por uma folha. Vemos a água sendo absorvida pela terra, desaparecendo entre as raízes. Tudo bem, o solo não explica, mas a água explica, certo? A árvore bebe água constantemente, galões e mais galões. Um carvalho de grande porte puxa cerca de 400 litros de água em um dia quente. Ao longo de um século, é uma quantidade oceânica de líquido movendo-se pelo sistema. Então, a massa deve vir da água. Essa é a próxima resposta óbvia, e parece ainda mais satisfatória que o solo, porque você consegue visualizá-la. As raízes bebem, a água sobe, a árvore cresce. Limpo, simples, lógico. Cena 5. Gráfico molecular da água. As moléculas de água flutuam e se quebram. Exceto que também não funciona. Aqui está o porquê. A água é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando uma árvore processa a água, ela a quebra e usa o hidrogênio. O oxigênio é liberado de volta para o ar, que é, inclusive, de onde vem todo o oxigênio que você está respirando agora. Mas o hidrogênio é o elemento mais leve que existe. Você precisaria de uma quantidade astronômica dele para justificar qualquer massa significativa. E, além disso, madeira não é feita de hidrogênio. Cena 6. Textura de madeira em microscópio. A imagem mergulha nas fibras de celulose.
A madeira é feita de carbono. O carbono é a espinha dorsal de cada molécula orgânica, de cada parede celular, de cada fibra de cada árvore que já cresceu. O carbono é pesado, o carbono é denso e o carbono compõe cerca de 50% do peso seco de qualquer árvore. Então, temos um problema matemático. O solo não tem carbono suficiente, a água também não. Cena 7. O narrador caminha ao lado de um tronco caído. Ele toca madeira sólida, batendo nela para mostrar a densidade. As raízes absorvem minerais do solo, nitrogênio, fósforo, potássio. Eles são vitais para a função biológica, como as vitaminas são para você. Mas todos esses minerais juntos representam apenas 1% a 2% da massa seca total da árvore. A vasta maioria do que uma árvore é feita não pode ser explicada por nada que saia do chão. A matemática simplesmente se recusa a cooperar. Isso deveria te deixar genuinamente desconfortável. Você tem um objeto de 5 toneladas na sua frente. Você sabe que ele cresceu de uma semente minúscula e você não consegue rastrear a matéria, nem do solo, nem da água, nem de nada que você possa ver entrando na terra. A resposta está em outro lugar inteiramente, em um lugar onde a maioria das pessoas nunca pensa em olhar. E quando você descobrir onde, nunca mais olhará para uma árvore da mesma forma. Cena 8. O narrador está no meio de um campo aberto, respirando fundo. A câmera circula ao seu redor enquanto ele aponta para o nada, para o ar invisível. A massa vem do ar. É isso. Essa é a resposta. Não é o solo, não é a água, não são os minerais, não é nada que você possa segurar nas mãos ou ver entrando na terra. Quase toda a massa física de uma árvore, o tronco, a casca, as raízes, os galhos, vem de um gás invisível flutuando na atmosfera agora mesmo. Cena 9. Animação de partículas no ar. Vemos pequenas moléculas de CO2, esferas de carbono e oxigênio flutuando. O número 0,04% aparece flutuando no ar. Narrador. Dióxido de carbono, CO2. O que você expira, o que compõe apenas 0,04% do ar ao seu redor. É disso que as árvores são feitas. Um carvalho de 5 toneladas é, no sentido físico mais literal, ar solidificado. Quando Van Helmont fez seu experimento e não conseguiu encontrar para onde a massa foi, a resposta estava flutuando bem na frente dele. Ele só não conseguia ver porque era invisível. Cena 10. Macro, a superfície de uma folha. Câmara mergulha como se fosse um microscópio, revelando pequenos poros que parecem bocas microscópicas se abrindo e fechando. Aqui está o que acontece de verdade. As árvores puxam o dióxido de carbono da atmosfera através de minúsculos poros em suas folhas, chamados estômatos. O CO2 flui para dentro. A árvore então o quebra. Ela literalmente arranca o carbono daquela molécula e o usa como matéria-prima bruta, encadeando átomos de carbono em moléculas longas e complexas. Cena 11. Linha de montagem industrial. Analogia. Vemos braços robóticos moleculares desmontando o CO2, guardando a peça C e jogando fora a peça O2. É uma linha de desmontagem funcionando no ar rarefeito. A árvore guarda o carbono e descarta o oxigênio. Esse oxigênio que ela joga fora é o que mantém você vivo. E aquele carbono? Ele se torna glicose, celulose, lignina, as fibras rígidas da própria madeira. Isso não é uma metáfora, é um mecanismo molecular real. Pare por um segundo e processe o que isso significa. Cada tábua de madeira na sua casa começou como um gás. Cada mesa, cada navio, cada floresta, cada folha de papel que você já tocou foi, um dia, CO2 invisível à deriva na brisa. As árvores são máquinas que alcançam o céu, agarram o nada e o transformam em matéria sólida usando apenas a luz do sol como combustível. Van Helmont estava certo em ficar confuso. Por que alguém pensaria em pesar o ar? A ideia de que algo sólido vem do invisível viola toda a nossa intuição. Mas é exatamente o que está acontecendo. Cada árvore que você vê é atmosfera cristalizada. Cena 12. Estúdio, fundo escuro. Narrador está iluminado por um feixe de luz vertical forte. Ele olha para a luz. Você aprendeu a palavra fotossíntese na escola. Provavelmente se lembra de algo sobre luz solar, clorofila e oxigênio. Você passou na prova e seguiu em frente.
mas nunca te mostraram o que realmente está acontecendo. E o que acontece é um dos processos físicos mais extraordinários do universo conhecido. Vamos fazer o caminho certo. Cena 13. Animação abstrata. Ondas de luz. Vemos ondas vibrando em alta velocidade vindo do espaço e atingindo uma folha verde. A luz solar não é apenas calor ou brilho, ela é radiação eletromagnética. São campos eletromagnéticos oscilantes viajando a 300 milhões de metros por segundo. A mesma força fundamental que mantém seus átomos unidos, a mesma força por trás dos ímãs, da eletricidade e da química. Cena 14. Microscópio molecular dentro do cloroplasto. Vemos uma molécula de clorofila. Quando a luz atinge uma pequena partícula, elétron salta violentamente. Quando essas ondas eletromagnéticas atingem uma molécula de clorofila dentro de uma célula da folha, algo notável acontece. A energia da luz é absorvida por um elétron, chutando esse elétron para um estado de energia muito mais alto. Esse elétron energizado é passado adiante como uma batata quente em uma cadeia de moléculas. Enquanto ele se move, ele alimenta a construção de ATP, a moeda de energia que as células usam para trabalhar. Cena 15. Laboratório Químico Molecular. Vemos a molécula de CO2 sendo segurada por mãos moleculares e sendo forçada a abrir. Agora a planta usa essa energia armazenada para fazer o impossível. Ela pega o CO2, uma molécula completamente estável que não tem interesse nenhum em ser quebrada, e a força a se abrir. Ela arranca o carbono e o usa para construir glicose, um açúcar simples com a fórmula C6H12O6. A glicose é a primeira coisa sólida em todo este processo. É o primeiro momento em que o gás atmosférico invisível se torna uma molécula física real que a árvore pode usar. Então a árvore faz algo ainda mais impressionante. Ela encadeia milhares dessas moléculas de glicose em fios longos e repetitivos, chamados celulose. Cena 16. Estrutura da madeira. Zoom out. Vemos os fios de celulose se transformando em fibras rígidas e, finalmente, em madeira sólida. A celulose e a lignina são o que a madeira é de fato, e as ligações químicas que mantêm todas essas moléculas unidas, as ligações entre cada átomo de carbono em cada floresta da Terra, são eletromagnéticas. Radiação solar capturada e transformada em matéria sólida. Isso não é uma versão simplificada, é o que está acontecendo agora, no seu jardim. Energia estelar tornando-se massa. Cena 17. Close-up no rosto do narrador, olhando para a câmera. Luz é suave, quase íntima. Narrador. Agora, dê um passo adiante, porque isso não para nas árvores. Você come aquela maçã, aquele pão ou até a carne de um animal que comeu pasto. Cada caloria que você já consumiu na vida tem uma origem única, algo que cresceu puxando carbono do ar, o que significa que o carbono nos seus músculos, nos seus ossos, no seu cérebro, o carbono em cada célula do seu corpo agora mesmo era CO2 atmosférico há pouco tempo. Cena 18. Montagem rápida. Pessoas caminhando, cidades, natureza. Sobreposição de fórmulas químicas flutuando sobre as pessoas. Narrador. Você não é feito de terra, você não é feito de água, você é feito de ar rearranjado, costurado por ligações eletromagnéticas e alimentado por luz solar antiga. Cada átomo de carbono no seu corpo tem uma história de bilhões de anos. Ele flutuou na atmosfera, foi capturado por uma planta, comido por algo e eventualmente se tornou você. Você é um arranjo temporário de átomos que já foram parte de inúmeras outras coisas antes e serão parte de outras depois. Isso não é filosofia, é química. Cena 19. O narrador volta para a floresta, tocando o carvalho da cena. Richard Feynman costumava dizer que uma flor não perde sua beleza quando você entende sua biologia. Ela ganha. Saber o que realmente está acontecendo não achata a experiência de olhar para uma árvore. Ela aprofunda. Porque agora, quando você olha para este carvalho, você não vê apenas terra que ficou de pé. Você vê centenas de anos de luz solar tornada sólida. Cena 20. Câmera sobe em direção ao sol através da copa das árvores. Trilha sonora atinge seu ápice emocionante. A árvore não está puxando da terra, ela está puxando do céu, do sol, do próprio invisível.
E você, parado ao lado dela, é o mesmo processo. Arranjo diferente, mesmo mecanismo. Luz capturada, carbono unido, matéria construída. Você e a árvore estão executando o mesmo truque fundamental, apenas em direções diferentes. Se você quer continuar vendo o mundo pelo que ele realmente é e não pelo que ele parece ser, inscreva-se. É para isso que este canal existe. Vídeo novo em breve. Fade out.